Olá, meu nome é Beatriz Calimã e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta, você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora eu vou falar com Fabrício Ferreira Soares, do partido PDT, candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos à primeira pergunta, candidato. Cachoeiro é a principal cidade do sul do estado, região que há décadas perde relevância econômica. Como o senhor pretende fazer para ter o maior protagonismo nessa discussão sobre o desenvolvimento local, como representante dos interesses dessa região? Nos últimos anos, poucas empresas de fora do estado decidiram montar unidades aqui. Como o senhor pretende manter e atrair grandes investimentos que gerem emprego e renda para a nossa cidade? Primeiro, que a gente tem que voltar, Cachoeiro, ao protagonismo que era da união política da cidade. A gente vê que na Grande Vitória, todos os deputados federais, estaduais, senadores, todos os prefeitos, eles se unem para levar o progresso para aquela região toda. Eles não pensam o município só no município deles. A gente vê, por exemplo, o contorno Mestre Álvaro na Serra, que está toda a mobilização da bancada federal para que leve de recursos para lá. E eu tenho notado que, nos últimos anos, os prefeitos de Cachoeiras têm se isolado politicamente. Eles têm criado grupos só para eles. Então, a minha ideia é atrair esses eleitos para cá. Se o presidente da República teve voto em Cachoeiro, nós temos que atrair ele para cá. Se o governador teve voto em Cachoeiro, nós temos que trazer o governador para perto do seu eleitor. Os deputados federais, estaduais e os senadores é a mesma coisa. Então, eu quero ser um líder de união disso aí, porque a maioria dos nossos recursos vai para Brasília. Então, se um prefeito ele não conseguir atrair os políticos para cá de forma geral, de forma que você faça uma aliança em prol da região sul, e principalmente de Cachoeiro, Cachoeiro nunca mais não vai conseguir protagonismo. Né? Porque a gente vê que Kennedy, né, recebe R$1 bilhão de royalties de petróleo e a gente recebe 1 milhão. Mas é nós que temos aqui o nosso complexo de saúde comercial. Cachoeiro é um grande polo do sul do estado, mas não tem arrecadação suficiente. Então, nós temos que atrair de volta o recurso nosso que vai para Brasília e para o estado. O comércio da região central foi duramente castigado aí pela maior enchente da história de Cachoeiro. E, na sequência, aconteceu a pandemia da Covid-19. Como esse setor é um dos que mais emprega na cidade, qual ou quais as propostas que o senhor tem para apoiar e incentivar o comércio? Então, o comércio da cidade, como você falou, a enchente e a pandemia massacrou nosso comércio. Não necessariamente as prefeituras, porque a prefeitura foi lá, disse que estava com déficit de 28 milhões de reais e foi reposto. E alguém repôs alguma coisa para o comerciante? Ele teve a ajuda forte do governo municipal, estadual, federal? Talvez não. Então, hoje nós temos que pensar que ano que vem que vai ser mesmo a crise que vai ter que começar essa retomada. Então, o comércio local de Cachoeiro, ele precisa, naquela parte central, ter um suporte de apoio ao comerciante. Por exemplo, eu penso que a estação ferroviária nossa no centro da cidade poderia ser um polo, uma base do comércio no centro da cidade, porque os comerciantes estão ficando espremidos, né? As calçadas já não cabem mais, de tanto são pequenas, apertadas, o trânsito cada vez cria mais velocidade e precisa criar velocidade. Você anda no centro de Vitória a 80, 100 km por hora no centro comercial. Então, como que Cachoeiro, quando a gente começar a semaforizar, a fazer o trânsito fluir, o comércio vai ser afetado. Então, o município tem que fazer uma parceria público-privada com o comércio para auxiliar o comerciante daquela área central da cidade. Senão, eles vão pagar um preço muito caro por terem se instalado lá no centro da cidade. Ainda sobre a enchente, a gente observa que as casas construídas irregularmente às margens do rio foram as que mais sofreram aí com a cheia. Como evitar que novas construções irregulares continuem sendo feitas às margens do rio e também nas regiões periféricas da cidade? Como pretende tratar essa questão? Então, essa questão, no meu plano de governo, está sendo discutido um plano de reurbanização de bairro. Porque é no bairro que a gente mora, e Cachoeirense é extremamente barrista. Hoje você, por exemplo, eu moro no Zumbi, a gente constrói uma casa lá, gasta 100, 150, 200 mil reais para fazer uma casa, e nosso imóvel não vale a metade. Então, assim, nós construímos, gostamos de morar, mas não tem valor de mercado. Por quê? Porque os governantes deixam invadir
mas não pensam os bairros durante os próximos 30 anos. Nós precisamos hoje desapropriar algumas áreas centrais dos bairros de Cachoeiro para ali ser o crescimento ordenado. Porque Cachoeiro, quem não mora no morro, mora no buraco, como eu digo, mora dentro dos vales. Então, no morro você tem problema de deslizamento de terra e nas partes baixas de alagamento. Então, hoje nós precisamos de pegar os melhores lotes, os melhores espaços dentro dos bairros e desapropriar para no futuro ali que seja feita escola, seja feita as unidades de saúde, que ali venha o progresso para crescer, aonde valoriza o bairro que é na sua entrada. Ainda tem muitos bairros. Você tem uma ideia, lá no Nossa Senhora Aparecida, no Corte Grande, ali tem uma área desabitada que vai até lá na entrada do Village, numa faculdade tem ali. Então, a prefeitura vai o quê? Esperar primeiro vai esperar invadir as áreas que não foram invadidas para depois reclamar que foi invasão. A prefeitura tem que ver o progresso e desapropriar essas áreas para que lá no futuro elas sejam feitas rodovias, escolas e uma entrada comercial para esses bairros periféricos. Cachoeiro vive hoje um estrangulamento da região central da cidade e há necessidade de se estender o desenvolvimento do município para outras regiões. Quais são os planos de incentivo para isso? Então, como a gente vê, né, graças a Deus, o Cachoeiro começou a crescer pela da safra, com as suas indústrias, estão levando as indústrias para lá. Né? Nós temos, do lado do BNH, do aeroporto, também estão se criando grandes centros ali. E é isso, é como eu falei na questão de desapropriar terras, né, que hoje não estão sendo usadas, que a prefeitura faça e pegue esses terrenos antes que haja invasão, para ali valorizar o bairro. Então, hoje, com esse estrangulamento da área central, está tendo um crescimento mais ordenado, de certa forma, pelo lado da safra e pelo lado do BNH, mas a prefeitura precisa sempre ficar de olho e incentivar. E nós não temos mercados nenhum para o lado do BNH do aeroporto. Então, nós temos que procurar também criar mais ambientes, né, para que ajude nossos produtores e ajude as pessoas que vivem no comércio de forma geral. Nos horários de pico, as principais vias da cidade, elas registram um trânsito lento diariamente. Um dos grandes gargalos da cidade é a mobilidade urbana. Pelas redes sociais, a Vitória Loupe, do @VitóriaLoupe20, nos mandou um questionamento. O que o senhor pretende fazer para melhorar a mobilidade? E a Eunice Amorim Salardini, do @eunice.salardini, quer saber se há planos para a construção de ciclovias na cidade. Eu já fui secretário municipal de segurança e trânsito aqui na nossa cidade. Eu estou vendo cada promessa absurda, por exemplo, de fazer um viaduto na Ilha da Luz, na região da Ilha da Luz. Na época, fui eu que, como secretário, que nós fizemos ali, era uma pista para cada lado, eu consegui fazer 3, uma sinalização, deu uma fluidez melhor. Só para lembrar, se a gente fizer um viaduto ali, quando um carro quebra ali, o trânsito já para. Então, se a gente fizer um viaduto ali, só de fundação, de estaca, de tudo, nós vamos gastar 6 meses com um local que já é problemático, fechado. Né? Fora fazer todo o viaduto, vai ficar 4 anos construindo. Então, eu acho que é uma proposta absurda. Né? Naquele trecho não comporta um viaduto. Né? Hoje nós temos pontes em Cachoeiro, nós temos que usar pontes como rotatória, uma ponte indo, uma ponte vindo. A parte central da cidade, para dar fluidez, temos que botar todas as faixas semaforizadas, assim como é na Grande Vitória, que dá segurança para o pedestre passar e para o carro, né, dá fluidez também, que ele vê o semáforo verde, ele sabe que está na vez dele e não do pedestre. Hoje, o pedestre em Cachoeiro ainda atravessa em qualquer lugar porque o trânsito é lento. Né? E se você coloca as faixas semaforizadas, você força o pedestre a andar no lugar certo com segurança, com menos risco de um atropelamento, e você também dá fluidez ao trânsito, que o carro sabe que a vez é dele. Então, faixas semaforizadas, inteligentes, sincronizadas, é o que vai dar mobilidade para Cachoeiro Itapirim e as pontes sendo rotatórias. Carro tem que andar. Carro não pode entrar em toda mão sendo indo e mão vindo. Não existe trânsito numa cidade de 200 mil habitantes que vai funcionar se a gente não fizer isso, se nós não colocarmos o carro para dar as voltas necessárias que ele tem que dar. Ok, nós agradecemos aí a colaboração do candidato. Obrigada, Fabrício. Obrigado, Beatriz. Obrigado quem está me assistindo. Fabrício Zumbi 12.